Os objetivos dessa aula são conceituar solo, explicar o processo de formação do solo, descrever a composição do solo, identificar suas funções ecológicas, conceituar o meio aquático, sua composição e apresentar a distribuição de água no planeta, conceituar ecossistemas aquáticos, identificar e explicar as funções ecológicas e biológicas da água e descrever a composição e as funções ecológicas da atmosfera. Nesta aula, são apresentados os conceitos de solo, água e atmosfera, sua formação, composição e importância ecológica. Há várias definições de solo, dependendo da área de conhecimento. No contexto da disciplina de Engenharia Ambiente, abordaremos solo como material, ambiente e ecossistema. Em primeira análise, consideraremos solo como a camada de material não consolidado, que se encontra na parte mais externa da litosfera ou crosta terrestre. Pode-se definir a pedogênese como o processo de formação do solo, por meio de reações físicas e químicas, que podem ser de adição, retirada, transformação e transporte. Esse processo ocorre em função do material de origem e também do clima, do relevo, dos organismos e de um longo período de tempo. O solo pode ser formado a partir de diferentes materiais de origem, sejam diferentes tipos de rochas, um depósito aluvial ou mesmo a partir de uma área aterrada ou um depósito de lixo, por exemplo, desde que haja atuação dos diversos fatores de formação e geralmente um longo período de tempo. Podemos dizer que o material de solo faz parte do ambiente solo, que é formado pelo material de origem mineral e orgânica, pelos espaços vazios entre as partículas, pela água e todas as substâncias que estiverem dissolvidas ou em suspensão. O solo está estruturado em camadas horizontais, denominadas horizontes, e que são mais ou menos definidas, espessas e profundas, dependendo do material de origem, do relevo, do clima, do tempo e dos organismos que atuaram em seu processo de pedogênese. O ambiente solo, formado por componentes abióticos, é habitado por organismos, componentes bióticos, que se interagem formando um todo organizado. Portanto, o solo pode ser considerado um ecossistema. Os componentes abióticos são partículas minerais como areia, silt, argila, material orgânico não decomposto e decomposto, atmosfera e solução aquosa. Os componentes bióticos do ecossistema solo podem ser classificados quanto ao seu tamanho, como megafauna, répteis, mamíferos, roedores, macrofauna, anenídeos, formigas e aracnídeos, mesofauna, tais como ácaros e pequenos insetos, microfauna, nematóides e protozoários, e microflora, bactérias e fungos. Esses organismos são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, reações bioquímicas de oxidação e redução de compostos químicos. A água ocupa 3/4 da superfície do planeta, formando mares, rios e lagos. Apenas 3% da água é própria para o uso, e destes 3%, 70% são de geleiras e icebergs, 29% são de aquíferos e 1% são de rios, lagos, solo e biota. Em uma bacia hidrográfica, esse meio aquático está localizado nos níveis de cota mais baixos da paisagem. A água tem a capacidade de solubilizar substâncias, manter material em suspensão e faz um movimento de arraste na superfície. Logo, em áreas modificadas pelo ser humano, a água que se movimenta no solo carrega substâncias orgânicas e inorgânicas, agrotóxicos, fertilizantes, lixo e outros tipos de resíduos. Os ecossistemas aquáticos podem ser de água doce ou salgada, assim como os ecossistemas terrestres são formados por componentes bióticos e abióticos. Os componentes abióticos são água, oxigênio, minerais, substâncias orgânicas e todo tipo de substância material produzido pelas atividades humanas que possa estar dissolvido. Os componentes bióticos variam em ambientes de água doce ou salgada, formando as cadeias alimentares. Resumidamente, estes são algas, moluscos, crustáceos, peixes, protozoários, bactérias e fungos. A água possui um importante papel ecológico nas interações entre os seres vivos e o meio, e um importante papel biológico no interior dos organismos. Ainda tem importância na regulação climática e no transporte de substâncias. Paradoxalmente, pode ser uma ameaça à vida em ambientes poluídos. O atmosférico é composto de nitrogênio, oxigênio, argônio
dióxido de carbono, hélio, ozônio e hidrogênio. Os valores das suas porcentagens desconsideram a umidade e são bastante variáveis. A vida na Terra depende da existência da camada de ozônio, que diminui a incidência de raios ultravioleta. A vida na Terra também depende do efeito estufa, que diminui a amplitude térmica e permite temperaturas favoráveis à vida. Mas isso é uma outra história. Responda: conhecer a biologia e a fisiologia do solo determina algum processo de engenharia? Conhecer as propriedades da água e o seu ciclo é importante para as atividades humanas? Como os gases que compõem o ar atmosférico podem influenciar na nossa vida? Esta aula possui fins meramente didáticos e não visam o lucro.